Voltamos com o Tome Ciência, que hoje debate e discute o uso de animais, cobaias, em pesquisas e ensino. Contamos aqui com a presença do Marcelo Morales, que é o coordenador do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. Temos também a Rita Paixão, da Universidade Federal Fluminense, que trabalha na área de bioética e bem-estar animal. Temos também Norma Labarte, que, além de trabalhar na Fiocruz, é conselheira do Conselho, também representando as sociedades protetoras de animais. E, por fim, o Otávio Presgrave, que é da Anvisa, da Fiocruz e dos comitês aí de cosméticos. Ele até ficou nos devendo, quando a gente foi para o intervalo, essa coisa que o Morales anunciou, ou seja, está se criando uma rede específica para testes alternativos, é isso? Exato. Antes até de falar nisso, já que a gente falou em cosméticos, né? A própria Anvisa, desde 2003, ela publicou um guia para avaliação de segurança de cosméticos, onde já começou a se introduzir alguns métodos alternativos como requisitos para o registro de cosméticos, né? Já com base no que estava validado lá na Europa. A questão do método alternativo em si, qual é a dificuldade maior que a gente tem? É justamente validar um método. O método, quando ele é desenvolvido, quando deixa de usar o animal, a gente tem que ter a certeza de que esse método alternativo... Tem rigor científico. Exatamente. Nos dá uma segurança maior de resultado do que aquela que a gente tinha com o animal, e muito mais próxima com a resposta do homem. Então, o desenvolvimento de um método alternativo é também uma inovação tecnológica, um desenvolvimento tecnológico. E aí, para isso, visando isso aqui no Brasil, em 2008, eu publiquei um artigo sobre a necessidade que o Brasil tem de se estabelecer um centro brasileiro para validação de métodos alternativos, que a gente chama da sigla em inglês BRACVA, né? E esse centro hoje está sendo estruturado, né, num trabalho entre a Fiocruz e a Anvisa, e, em paralelo a isso, o MCTI criou a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Então, a ideia da rede, na verdade, é a gente identificar quais são os laboratórios, né? E isso foi uma ideia que surgiu em 2011, que foi publicada agora em 2012, uma portaria criando esta rede, e a ideia é identificar os laboratórios, seja laboratórios públicos, privados, universidades, indústrias, que tenham expertise no desenvolvimento de métodos alternativos. E promoveu troca de ideias. Exatamente, para se fazer um processo de validação desses métodos alternativos sob a ótica e sob dentro do âmbito desse Centro Brasileiro para Validação de Métodos Alternativos. Então, a ideia é não só a gente validar no nível nacional o que já foi validado lá fora, não é repetir uma validação, sim. Mas muitos isso produtos... ajudaria a buscar métodos brasileiros. Também. Por exemplo, muitos produtos foram validados usando muitos métodos foram validados utilizando produtos de interesse europeu. E a gente precisa ver se esses métodos se aplicam a produtos de interesse nacional. E também, no caso, como o próprio Marcelo citou, desse kit, né, da pele reconstituída, que é difícil da gente importar. Então, qual é a saída? Desenvolvermos uma pele nacional, uma pele reconstituída com a similaridade de resposta ao que foi validado lá fora, e temos esse nosso kit. Então, isso vai fazer com que a gente tenha novos métodos alternativos e desenvolvimento a nível nacional. Bem, você falou em laboratórios e juntar e tudo, o jornalista é chato, né? No intervalo aqui, a Norma revelou uma coisa, eu vou ter que perguntar. Eu achava assim, poxa, mas então a gente sabe que está tudo sob controle? Disse, não, tem um monte de legal, é isso, Norma? Tem laboratório? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Porque funciona a lei manda dizer agora que tem que fazer o registro da comissão de ética, que tem que funcionar. Claro. Mas funciona como funciona o país. A lei existe, o Conselho existe para fazer as regras e fazer cumprir a lei, mas no Brasil, às vezes, essas coisas não são
levadas tão a sério quanto deveriam. E isso há exemplos em todos os setores da vida brasileira. Né? Então, olha, eu vou assim dizer, como todos, eu vou usar aqui há um quem termo, não siga a lei. há um termo sofisticado, né, que diz dos malfeitos, que a presidente Dilma usava muito, usa muito. Esses malfeitos, que não deixa de ser, não são objetivamente usados em produtos, em empresas. Esses laboratórios ditos não legais estão aí servindo alguém. É diferente do jogo do bicho, que é uma coisa totalmente Olha, fora. André, eu gostaria de falar sobre isso no seguinte aspecto. A lei é muito clara. Se alguém infringir sofrimento ou angústia a um animal, está infringindo a lei. E tem punições. E tem punições claríssimas, desde multa até sanções rígidas. Então, se alguém no país estiver fazendo alguma irregularidade em relação à experimentação com animais para propósitos científicos ou didáticos, ele deve ser punido. Então, se alguém no país sabe de algum laboratório que não seja registrado e que não esteja fazendo aquilo que deve ser feito, ou seja, aquelas pesquisas com protocolos aprovados, ele deve ser submetido às sanções da lei. Norma, e botamos você no aperto Pois é. agora. Então, você vê que isso acontece. E, por lei no Brasil, infringir sofrimento ou maus tratos dos animais já era proibido há muito tempo. Isso não veio a partir de 2008 com essa nova lei. Isso é da lei de crimes ambientais, que eu já não me lembro de que ano é. Você lembra? Crimes ambientais? Tem uns 10 anos a lei de crimes ambientais. Sei lá, muito tempo. E sempre foi crime no Brasil. E quem era fiscalizador disso era o IBAMA, né, o responsável. Hoje, segundo a nova lei que cria o CONSEA e que faz com que todas essas regras hoje sejam muito mais rígidas, e é isso que o CONSEA busca, é fazer com que essas regras sejam rígidas e que sejam cumpridas. Mas quem, por lei, vai fiscalizar e ajudar o CONSEA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o Ministério do Meio Ambiente e tem mais um ministério, o MEC, o Ministério de Educação. Sim, porque passa a questão do ensino. Passa a questão do ensino. Então, esses ministérios têm a atribuição de ajudar a fazer com que essas regras e esses conceitos sejam, de fato, seguidos. Agora, a gente também sabe que o Brasil é continental. Não há como nós imaginarmos que a realidade da Fundação Oswaldo Cruz possa ser replicada no sertão. Evidentemente que isso é muito difícil. E quando a gente fala em pesquisa, normalmente a gente pensa nos animais roedores, na maioria das vezes, ratos e camundongos, que estão lá dentro da gaiola, dentro do biotério. Mas há as pesquisas com animais selvagens que acontecem no Brasil e muito. Há as pesquisas clínicas com cães, gatos, cavalos, furões, bovinos e todas as espécies de animais domésticos. Tem pesquisas clínicas realizadas com produtos novos que objetivam a saúde deles mesmos, inclusive. Um produto novo contra a pulga para o cachorro é testado como todos os outros, os pré-clínicos todos, como para os humanos, e finalmente é testado nos iguais, porque em cachorros se pode fazer, antes de ser lançado no mercado. Então, o mundo da experimentação animal é muito maior do que os animais que estão no biotério, mas muito maior. Eu incluiria, viu, Norma, nisso, que muitos animais foram salvos da extinção graças à experimentação com o animal também, né? Isso eu já não sei se eu concordo, mas sim. eu não sei se alguém foi salvo da extinção, né? mas- Os pandas, talvez, mas eu mas não sim. conheço. A gente mais extingue espécies do que Mas- sabe que elas existem em extinção. Né? Tem algumas que a gente nem conhece. Nem conhece, tá? mas extingue o desconhecido. Mas talvez o Morales esteja se referindo a determinados medicamentos voltados para os próprios animais. E né? até procedimentos que você pode reproduzir animais em cativeiro para que ele não seja extinto. Tá. É nesse sentido. Que eu tô Sim. falando. Zé, mas aí esses coitados Pode ser não têm considerado. cativeiro. Bem, Rita, vamos lá. Você Eu está queria, pedindo a palavra. já aí, que a vamos Norma lá. falou na Lei de Crimes Ambientais, né, eu queria resgatar que já desde a Lei de Crimes Ambientais, ela é clara em dizer que se existe método alternativo, não deve se usar animais, por exemplo, na educação. E a gente sabe, então, que hoje é totalmente
totalmente questionável esse uso de animais, por exemplo, em aulas demonstrativas, em Era muito universidades, né, que era comum e que hoje é totalmente assim criticado tanto do ponto de vista ético e mesmo porque essas demonstrações você tem substituições bem melhores, com mais qualidade. Você tem programas de computador, você tem filmes e você tem, inclusive, abordagens mais adequadas. Qual o sentido, num curso de medicina, muitas vezes, de você mostrar o coração de um sapo batendo, para mostrar que o coração funciona? Então, isso é anacrônico. E, no entanto, a gente sabe que isso ainda acontece. Por quê? Porque muitas vezes essa determinação substitui, não substitui, fica a critério do professor. Se ele tem uma visão de que aquilo é muito importante, ele justifica, né? Então, eu acho que, nesse sentido, esse conceito tem que ser até mais discutido, né? Porque a lei é clara, se existe, não deve ser usado, né? Do ponto de vista ético, é claro que esse é um problema. Deixa eu só te colocar uma questão. Aqui a gente falou, né, tem métodos de pele reconstituída, temos aí até alguns mais radicais que falavam em nome da ética, afastam até a religião, quando você usa, no caso, células-tronco, você está reconstituindo e é uma fonte de pesquisa que necessariamente não envolve nenhum sofrimento animal. Como fica a bioética em relação a isso? Para a gente fechar esse bloco, ou seja, reconstituir pedaços ou fazer crescimentos artificiais, quanto a isso não há problema? O problema é a forma como isso é feito, né? Por exemplo, o uso de pesquisas com células-tronco, tanto em humanos quanto em animais. Hoje você tem pesquisa clínica com animais que faz isso. Ou seja, o animal tem uma lesão medular, ele precisa, vamos dizer assim, de buscar um tratamento para ele, muitas vezes um animal de estimação, como foi falado aqui, um cão, um gato, e isso é feito de uma forma de pesquisa, mas que significa, ao mesmo tempo, um benefício para aquele animal, o resultado dessa pesquisa. Isso é uma pesquisa ética, assim como é feita em seres humanos, porque você está buscando benefícios para o próprio indivíduo que tem um problema, que vê naquilo, às vezes, uma chance de ter o seu tratamento, e esse conhecimento, então, é aproveitado tanto para outros animais daquela espécie, quanto para outras espécies. De certa maneira, o né? homem também é usado como cobaia, entre aspas, quando experimenta algumas medicações junto com os que não tomam medicações. Você tocou num ponto importante, porque, por lei, nós temos que testar em animais, por lei, e depois fazer os mesmos procedimentos em seres humanos. Na fase 1, que é o teste de segurança em seres humanos, a 2 aumenta, faz estatística, mas nós somos obrigados a fazer em animais por lei no Brasil e em vários países no exterior. Bem, vamos para o intervalo, a gente volta aqui, fechando esse debate nessa sua última parte. Um instantinho só, a gente volta já já.